Graças a Deus. Que a paz e a luz do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Quando você dá atenção, seja ao que for, bom ou mal, você começa a fazer parte daquilo. A palavra de Deus requer que você dê para ela toda a atenção devida e necessária, para que você possa participar da vida que ela possui. Também já existem coisas, então, que você não pode dar atenção alguma, nem ao que você vê, nem ao que você ouve, para que aquilo não venha te envolver. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22, diz assim: A ninguém ponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Vou falar sobre participando dos pecados dos outros. É possível, sim? É possível você não pecar, mas participar do pecado de outras pessoas, sim? Este é um conselho que Paulo deu a Timóteo e que serve muito para os dias atuais, principalmente a ministros, obreiros, etc. Aqueles que oram, põem as mãos sobre as pessoas. Há muitas impurezas sobre aqueles que são da igreja. Na grande maioria das pessoas, claro, nem todos. Porque nem todos estão purificados. E quando são, voltam a muitas impurezas, tornando-se assim pessoas que trazem um perigo para quem põe as mãos sobre eles para a oração. Contato físico. É preciso se conservar dos pecados dos outros, dentro e até fora da igreja, que causam muitos males e doenças. Timóteo estava nessa condição, sofrendo com um mal no estômago e com constantes enfermidades. Aqui no versículo 24, é dito assim: os pecados de alguns homens são manifestos precedente do juízo e alguns manifestam-se depois. Quer dizer, essa consequência que ele está falando, esse juízo, essa manifestação do juízo, é da contaminação do pecado que passou daquelas pessoas a qual Timóteo colocou a mão deles para ele. Quando ele orou, quando ele impôs as mãos com frequência sobre aquelas pessoas. Porque ele fazia isso com todo tipo de pessoas, sem analisar se poderia ou não. E infelizmente muitas pessoas não estão olhando assim para a Bíblia. Aquele desejo veemente de orar, de ver as pessoas boas, de ver as pessoas bens, acabam levando homens e mulheres a serem precipitados e participarem dos pecados dos outros. Nem Paulo aqui conseguia curar Timóteo. Timóteo era um ministro e Paulo curava praticamente todas as pessoas que se achegavam a ele. Mas esse é um tipo de pecado que dificilmente vai haver assim uma cura definitiva. Ela vai ter que se purificar do pecado que ela pegou de outras pessoas. É evitar de pôr as mãos, com frequência sobre todo tipo de gente. Lá em 1 João capítulo 5, versículo 16, está escrito assim: se alguém vir pecar seu irmão pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que ore. E ele diz: toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Alguns aqui dizem que todo pecado é igual, que não tem pecadinho nem pecado grande, mas tem sim. Uma enorme diferença. Alguns pecados levam à morte, tanto física como espiritual. Por isso é necessário cuidado, muito cuidado. Porque uma pessoa que peca, que transgride, sem conhecimento é uma coisa. E pessoas que pecam e transgridem dentro da igreja já é outra coisa. É muito grave isso. Em 2 João, aqui mesmo, no capítulo 8, aliás, do versículo 8 ao versículo 11. Olhai por vós mesmos, para que não percamos que temos ganho, antes recebamos
o inteiro galardão. Todo aquele que prevaricar está em falta, e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Filho, tanto ao Pai como ao Filho. Quer dizer, a pessoa que pratica a palavra de Deus. E ele diz aqui no versículo 10, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Portanto, é sempre necessário cuidar primeiro de si para depois dos outros, quando for possível. É como a paz. Tem de paz com todos quando te for possível. É a mesma coisa. Que não adianta querer cuidar das pessoas e por causa disso ser destruído, perecer, sofrer pelo mal que está nelas, pelo pecado grave que está sobre elas, né? Então é preciso se proteger para não se envolver com as coisas ruins das outras pessoas. As coisas que pela fé você já ganhou, como ele está dizendo aqui, pois aqueles que estão em falta e não conseguem se manter na palavra da vida, essas pessoas também, elas estão em situações complicadas. Não é bom nem receber dentro da própria casa, como ele está dizendo aqui, e nem o saudar. E essa saudação como é? Como irmão. Para não participar da má obra daquela pessoa. Não são as pessoas que não conhecem a Deus. Porque a palavra diz, se saudar apenas os vossos irmãos, vossos amigos, né? Que galardão tem isso? Então, é necessário você entender que são aqueles que se dizem ser irmãos, são aqueles que estão na igreja, são aqueles que professam o nome do Senhor, mas vivem em transgressão, vivem em pecado. Se essa pessoa é tua conhecida, a Bíblia diz que se não traz essa doutrina de santificação, de obediência, nem é para receber dentro de casa, porque ele vai levar o mal que está lá dentro. Quer dizer, você vai acolher o mal que está sobre a vida dele. E ele diz, nem tampouco saudei. Quer dizer, ficar cumprimentando com a saudação, seja ela da paz e qual for. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Quantas pessoas estão desprovidas deste conhecimento? Porque não lê a Bíblia. E quando lê, não busca conhecer a verdade. E abre a porta da sua casa só porque a pessoa diz que é irmão e vai deixando com que o mal que está com aquela pessoa entre e permaneça ali. E vai saudando esta pessoa e ela vai participando da má obra desta pessoa. É por isso que muita gente fica enferma, doente, traz problemas do lar. Isso afeta tantas outras áreas que você que está me escutando não faz noção. Então tem que ser mais rígido, mais firme, mais duro. E não tão flexível essas pessoas, para que não seja envolvido pelo mal que está sobre eles, pela maldição que está sobre eles, né? Lá em Mateus capítulo 5, no versículo 47, está escrito aqui, e se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então é aquilo que eu falei. Não é este o caso, mas lá em João está se referindo sobre os que são da igreja, e aqui são os que são fora da igreja. Então não pode confundir as coisas. As pessoas quando pecam sem conhecimento, é um grau de pecado, as que pecam com conhecimento, o negócio é muito severo. O mal fica encardido neles. Lá no livro de Jeremias 23, e no versículo 11, está escrito aqui, porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Mas aqui também vemos que
esse tipo de ministro, porque ele fala dos falsos profetas. Quem são os falsos profetas? Vamos resolver isso. Quem são aqueles que são falsos profetas? São aqueles que não praticam a palavra, que não obedecem à palavra. Seja ele obreiro, seja membro, seja quem for. Ele é falso. Ele fala, ele prega, ele ora, mas ele mesmo não pratica. Então, para resumir isso, este é o falso, que diz que é e não é. Então, vemos que até esse tipo de ministro também, ele possui contaminação, ele passa as pessoas que ele vai orar. Quando você recebe a oração de uma pessoa assim, e você não está completamente revestido do poder do Espírito, você vai ser contaminado pelo mal que está sobre ele. Olhe de novo, porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. E infelizmente assim. Quando você pega um ministro desse e ele vai orar sobre o casamento de uma pessoa para abençoar e o casamento dele está destruído, não vai ser abençoado. E se a pessoa que vai receber a oração dele não estiver boa, a maldição que ele traz em si, porque vai passar o que ele possui, não o que ele fala apenas, o que ele possui, vai passar para outra pessoa, vai contaminar. Já orei por muitas pessoas que receberam oração desse tipo de ministro, desse tipo de pessoa que estão contaminadas, e dentro das igrejas, e deu trabalho para libertar. Já libertei muita pessoa assim, desses falsos pregadores, falsos ministros. Se foram um dia verdadeiros, não sei, de alguns eu até sei, mas deixaram de ser. Então, meu irmão, minha irmã, toma cuidado de quem você vai pedir, buscar oração, quem vai pôr a mão em você, não é qualquer pessoa. Mateus 15. E no versículo 19, diz assim: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então vemos que a contaminação de muitos é grande e grave. Então, por isso tem que se ter muita cautela, requer-se muita cautela e olhar primeiro para si mesmo, cuidar de si. E ao se envolver com as pessoas que estão com essa contaminação, é necessário ter muita cautela, muito cuidado, porque pessoas contaminadas contaminam as outras. Infelizmente é assim. Hebreus 12, lá no versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Veja que coisa extraordinária. Olha quanta contaminação existe nas pessoas. Quantas pessoas estão permitindo que a amargura brote no coração e transmite isso às outras pessoas, e os outros não estão protegidos e acabam sendo contaminados pela amargura que é de outra pessoa. Como Satanás contamina as pessoas dentro da igreja de uma forma grandiosa. São poucas as pessoas que realmente são plenamente puras e que podem fazer o que for, pode quem for pôr a mão neles que não vai acontecer nada de ruim. A grande maioria são contaminados por pessoas contaminadas, por pessoas que não deveriam nem estar fazendo a obra, por pessoas que trazem em si uma reprovação divina. Estão passando seus problemas para muitas pessoas, e não são poucas. Judas
último livro da Bíblia, antes de Apocalipse, é uma folhinha apenas. Judas 22 e 23. Aliás, do 21 diz assim: conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, no amor, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Olha, até a roupa, meu irmão, minha irmã, de um contaminado traz a sua contaminação. Está manchada, ele está manchado, o corpo dele está manchado de prostituição, de adultério, de rebelião, de rebelde, de prevaricador, daquela pessoa que só vive em falta, que o Senhor não obedece. Então, o corpo dele, o espírito dele está sujo, está contaminado, a alma dele está contaminada, está suja, o corpo dele está contaminado, a roupa dele também recebe dessa contaminação. E a Bíblia diz que tem que aborrecer até essa roupa. O que é isso? Não pode aceitar a roupa desta pessoa. Não pode adquirir roupa de pessoas assim. Né? É o caso de muitos que estão usando roupas de pessoas assim. Eu vou dar um exemplo a você. Eu prego isso sempre na igreja. E nunca vi ninguém pregar em igreja nenhuma, mas eu prego, porque isso é bíblico. Pessoas que ganham roupas e adquirem roupas de pessoas pecadoras, de pessoas profanas, pessoas que compram roupa em brechó, sem saber de quem usou, qual o grau da contaminação que traz essas roupas. A roupa de um santificado pode ser usada, mas de um contaminado não. Ela gera doenças. Dá uma olhadinha no seu guarda-roupa, dá uma olhadinha nos seus filhos, dá uma olhadinha na sua esposa, no seu marido. Você que tem costume de comprar roupa em brechó, você que tem costume de aceitar roupas que já foram usadas, não adianta lavar. Não adianta. A contaminação é muito grande. E quantas pessoas estão enfermas, com problemas no casamento e por várias outras áreas problemáticas, porque usam roupas assim de pessoas que são contaminadas. E é tudo que o diabo quer. Então, meu irmão, evite essas roupas. Evite usar esse tipo de roupa que você não sabe quem usou. Você não sabe qual o grau de espiritualidade, de sujeira, de impureza da roupa que você está usando. Se ela vem suja de sangue, se ela vem de adultério, de adúlteros, se ela vem de pessoas que se prostituíram, se ela vem de pessoas que serviram ao demônio, você não sabe. Então, tem que aborrecer esse tipo de roupa, tem que arrancar, queimar, jogar fora isso. O que não presta para você também não deve ser dado para ninguém. Então veja o que a palavra de Deus ela está dizendo. Por isso nós começamos em Timóteo: a ninguém impõe as mãos precipitadamente, mas não participe dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. É importante você olhar para você. Você que está na igreja, ou você que busca oração de ministro, você tem que olhar esta palavra. Nem todo mundo está santificado para poder pôr a mão nas pessoas. Nem todo mundo está trazendo ali uma vida que possa viver em contato de oração físico. Então conserva-se a você mesmo puro. Tem que haver essa purificação para que essas doenças acabem. Essas frequentes enfermidades acabem, esses males no estômago acabem, como estava ali com Timóteo e Paulo, vai fazendo essa orientação. Então, que você agora tenha um pouco mais de juízo e contenha um pouco a ansiedade de ficar orando por todo mundo, porque para isso você tem que viver em pleno jejum e oração,
e entender que nem todo mundo você pode pôr as mãos. Nem todo mundo você pode ficar colocando as mãos para abençoar, porque isso leva você a participar do pecado daquela pessoa e você vai sofrer com isso. E Deus não quer que você sofra. Amém? Que Deus te abençoe abundantemente com essa palavra. Que essa palavra te sirva para te libertar, que sirva para te fazer crescer em instrução. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.